Pessoal, hoje eu tô aqui para gravar mais um videozinho para vocês, um vídeo super legal. A receita de hoje, né, é a receita de um pãozinho, gente, isso mesmo, um pão caseiro, um pão super fácil, um pão com pouquíssimos ingredientes, um pão rápido. Sabe aquele dia que você tá com pressa, que você não tá com muito tempo para fazer nada? Então, esse pão é para você. Esses daqui são os ingredientes bases, né, que eu vou estar usando para fazer o pão. Tá vendo que é pouca coisa? E poucos ingredientes e ingredientes, né, simples que você tem na sua casa. Eu vou estar usando um tabletinho desse fermento, pode ser o fermento da sua preferência, 2 ovos, 200 ml de óleo. Esse óleo vocês podem estar substituindo por manteiga, por margarina, fica, né, a critério de vocês. Vou estar usando leite também. Aqui eu coloquei cerca de 300 ml de leite. Pode ser que, né, use um pouco mais, pode ser que use um pouco menos. Mas isso aí, né, você vai ver no decorrer da sua receita. Tenho aqui 3 colheres de açúcar. Da mesma forma, pessoal, vocês podem estar, né, fazendo a receita, adequando ela do modo de vocês. Se vocês gostarem de um pão mais docinho, vocês coloquem mais açúcar e pouquinho sal, né, 5 colheres de açúcar, né, vai ficar um pão bem docinho. Se vocês gostarem, né, de um pão mais puxado do sal, vocês colocam menos açúcar do que isso aqui. Essa receita que eu estou fazendo aqui, ela é uma receita que ela fica meio que salobrinha. Ela pode ser usada tanto para fazer um recheio doce, né, quanto fazer um recheio salgado. Vocês podem usar, né, um recheio doce ou salgado que vai dar super certo. O trigo, aqui eu não tenho um pacote completo, porque eu não quero fazer, né, de um pacote completo. Mas esse fermento, açúcar, o sal que tenho aqui, ele serve, né, até para 1 quilo de trigo, né? Aqui tem um pouco menos porque eu já usei um pouco. E por fim, uma pitada de sal assim mais generosa. Só que assim, essas medidas aqui são aproximadas. É a medida que eu gosto, né? Vocês podem estar, como eu disse, vocês podem estar adequando ao gosto de vocês. Agora vamos lá pro preparo, né? O preparo é super fácil também, super simples, não tem segredo. Aqui na minha bacia, pessoal, eu já adicionei o fermento, né? Açúcar e o sal. Na sequência, né, eu vim com os meus 2 ovos inteiros, né? Esses ovos são ovos médios, não são ovos grandes, né? Aí eu adicionei eles aqui. Vou mexer direitinho, né? Para eles se misturarem bem. E já venho com o próximo passo. Então, pessoal, prontinho. Super rápido, né? Alguns segundos, né? Eu misturei aqui até ficar bem homogêneo, né? E o ovo que eu coloquei aqui, que já foi adicionado, o fermento, o sal e o açúcar, que foi adicionado aqui. Agora eu vou vir com o óleo e o próximo ingrediente vai ser o leite. Vou estar aqui adicionando tudo, né? Caso para a quantidade de trigo que eu tenho ali, a massa ficar mole ou dura, eu vou estar adicionando trigo, né? Ou então adicionando um pouco mais de leite. Mexe, 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 né? Até tudo ficar bem homogêneo, né? E aí, a base para nossa massa tá pronta. É isso aqui. Um macetezinho que eu vou dar aqui pra vocês, uma dica maravilhosa, gente, para o pão de vocês crescerem mais rápido, crescer fofinho. Quando vocês forem colocar o leite, gente, dá uma mornada nele. Não para deixar ele quente, pelando, não, porque senão você vai desandar a sua massa. Mas para ele ficar bem quentinho, sabe? Assim, uma temperatura de morno a quente, não fervente. Porque isso vai ajudar, né, a que a massa cresça bem mais rápido. Vocês vão ver. Agora, eu venho com a farinha de trigo. É importante que você vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, porque isso vai evitar que sua massa empelote toda. Então, você vai misturando aos poucos a farinha de trigo, né? Coloca um pouco, mistura, depois coloca mais um pouco, até que chegue ao ponto certo da massa. Mas, Thalita, qual é o ponto certo da massa? Espera lá que eu já vou mostrar pra vocês. Pronto, povo. Aqui, né, já tá o ponto da massa, da minha massa. Só que, gente, assim, esse pão é um pão bem desencanado, assim. Ele não é um pão que costuma dar errado. Se a sua massa ficar mais mole, ele vai dar certo. Se a massa ficar mais dura, vai dar certo também. No meu caso, como eu estou fazendo para rechear, eu deixei a massa, né, um pouco mais dura. Tá vendo que ela tá bem elástica. Quando vocês forem fazer o de vocês, vocês vão conseguir chegar nesse ponto.
É um ponto assim mais duro um pouco, né? Ela vai ficar bem elástica, tipo um chiclete mesmo, né? Tá vendo? E, né, bem mais dura que uma massa de bolo. Até porque, por conta do fermento, o aspecto fica totalmente diferente. Eu mexi aqui por cerca de 3 minutinhos, até chegou a esse ponto. Mas vocês podem estar deixando mais mole e colocando na forma, que ele vai dar super certo também. Agora, pessoal, né, vocês vão escolher, né, a forma de preferência de vocês, a forma que vocês tiverem em casa. E vão untar. No meu caso, eu vou untar ela só com óleo. Porque o pãozinho, como a massa é mole, quando você coloca na forma para você adicionar o recheio, só com óleo, né, fica melhor para estar recheando, para você estar mexendo, né, ele ali dentro da forma. Se você colocar, enfarinhar, já vai ficar mais chato. Porque a farinha vai começar a grudar, né, aí não vai dar muito certo. No meu caso, eu vou, né, passar só o óleo mesmo para estar untando. Eu vou estar usando aqui um recheio doce e um recheio salgado. Para o recheio doce, né, eu vou estar usando goiabada, porque eu sou, né, viciada em goiabada, eu amo qualquer receita com goiabada. E para o salgado, eu vou estar usando, né, um queijo e um presunto ralado. Você pode adicionar milho, né, pode adicionar outras coisas também. Ou recheio da sua preferência, e vai do seu gosto, da sua preferência. O que eu não indico é que você use recheio muito moles, né? Porque como a massa é mole, é uma que você use alguma coisa que seja mais firme um pouco. Pra você, né, tá recheando. Mas vai dar certo. Pode ter fé que vai dar certo. É um pão muito simples, dificilmente esse pão vai dar errado. Você tem que estar um dia muito de azar para ele dar errado. Agora, pessoal, com o auxílio de 2 colheres, né, você pode estar até passando um óleozinho nas colheres, né, pra massa não ficar grudando, porque ela fica bem elástica e acaba grudando. Mas isso aí você consegue contornar, né? É simples. Você passa um óleozinho, ela não gruda nada. Dessas 2 colheres, você vai fazer montinhos, né, da massa, assim, dentro da forma. Dá uma ajeitadinha, né, pra ficar mais bonitinho, mas nem precisa ficar ajeitando muito, porque na hora que ele vai crescendo, ele vai tomando forma. Você vai pegar, né, fez um montinho, você vai pegar, colocar o recheio da sua preferência e depois vai vir com mais um montinho de massa por cima para fechar esse pãozinho. Desse jeitinho aqui, eu comecei, né, com a goiabada. Você vai colocar a goiabada no centro, né, e vai pegar mais um pouco de massa, colocar por cima e vai cobrir com a massa, fechar. Depois ele vai crescer, ele vai tomar forma bonitinho. Não precisa ficar caprichando muito, não. Pronto, pessoal. E o pãozinho ficou assim. Muito simples. Uma dica que eu vou dar pra vocês, independente da forma que vocês usarem, essa daqui, se eu não me engano, 30 por 15. Independente do tamanho que vocês usarem, faça sempre os pãezinhos juntinhos, pessoal. Para que eles cresçam, né, mais redondinhos, mas mais bonitinhos. Pode colocar eles encostadinhos nos outros, né, não vai dar problema nenhum. Se você resolver fazer menorzinho, faça sempre um bem encostadinho no outro. Eu uso uma colher cheia da massa, né, para base, o recheio, e mais outra colher bem cheia para cobrir o pão, fechar no caso. Mas eu vou fazer aqui, né, e vocês façam o de vocês em casa. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pronto, pessoal, aqui, né, tá o meu recheado. Coloquei uma camada de massa embaixo, o recheio no meio e agora eu vou jogar a última camada do pão, né, e vou colocar para crescer. Deixei os pães aqui no sol, cerca de uns 30 minutos, viu? E eles já estão assim, bem inchados, né? Como eu disse, olha, os daqui que estavam feinhos tomaram forma. Uma dica muito importante para que esse pão fique bom é você não deixar ele crescer até em cima da boca da forma, gente. Sempre deixar um dedinho abaixo da borda, né, da forma. A gente fala boca da forma, mas é borda. Deixar um dedinho abaixo da borda, né, porque dentro do forno ele acaba de crescer. Se você deixar ele crescer até em cima, vai acontecer que quando você colocar ele para assar, ele vai murchar, né? Não vai ficar ruim, vai ficar, né, murcho, não vai ficar tão bonito. Agora é só colocar para assar e esperar para se deliciar. Os pãezinhos, pessoal, ficaram assim depois de assados. Maravilhosos, muito fofinhos, muito fofo. Esse aqui foi de recheio de queijo e presunto e esse aqui o recheio de goiabada. Muito fofinho, olha que delícia, a goiabada chega a saltar pra fora, estão quentinhos ainda. Massa super fofinha, muito bom mesmo.
Olha só a fofura desse pão.